Fala da Terra! Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais. É um prazer muito grande tê-lo aqui conosco. Viemos agradecer ao nosso patrocinador, Ótica Sol, a menina dos seus olhos. Viemos também agradecer aos nossos parceiros, o Instituto Depas e o Instituto Redecas. Gente, eu sou Paulo. Daniele Pinto. Ediane Silva. Seja muito bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso podcast da Terra. MBA em Marketing de Relacionamento, gestora de times de venda e formação de times de alta performance, é mãe, empreendedora, autora, coautora de livros e hoje ativista depois de passar por um câncer raro. Seja bem-vinda, Dani. Muito obrigada a todos vocês que estão aí ao outro lado. Eu tenho certeza que hoje vocês vão se emocionar. Seja bem-vinda, Dani. Para nós é um prazer muito grande. Ediane. Muito obrigada por você estar aqui conosco, viu? É sempre uma honra receber alguém que tem uma causa justa pelo que lutar, né? Eu gostaria de perguntar para você, já começa assim, como foi para você receber o diagnóstico de câncer de mama e de que forma isso impactou tua vida naquele momento? Então, eu digo que eu vinha naquela fase que a mulher tá meteórica, né? A mulher tá com sucesso na carreira, eu tinha um casamento estável de 14 anos, casei véu e grinalda, subi ao altar, que é o sonho de muitas mulheres. Então eu tinha um casamento, eu já tinha um filho, muitas mulheres sonham em ser mães e eu também já tinha um filho. Mais ou menos aquela história de plantar uma árvore, ter um filho e ser feliz, né? Eu estava caminhando bem na minha vida. Tinha acabado de voltar de São Paulo, tive uma carreira muito boa em São Paulo, era muito boa no que eu fazia. E aí, quando chego, assim, final de 2020, início de 2021, lá aquele boom de oxigênio, de falta de cilindro de oxigênio em Manaus, eu descubro um câncer aos 34 para os 35 anos, muito jovem, sem ninguém falar a respeito do câncer. E aquilo ali mudou o meu mundo. Naquele primeiro momento. Mudou completamente o meu mundo. Mas a gente vai conversar muito mais hoje aqui. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui para que a gente conheça a minha história, mas consiga transferir e contar, alertando outras mulheres através, né, do nosso podcast da Terra. Que bom, que bom. Isso é uma bênção muito grande, né? Assim, a forma... Como você iniciou transmitir tudo isso para as mulheres, né? Que importância... Isso realmente vai chegar de uma forma muito grande para cada uma, né? E também para ela ter aquele início de uma prevenção e tudo mais, né? Muito bom. Dani, o que te motivou a se tornar uma ativista nessa causa? E qual foi a tua experiência em relação a tudo que você passou? Bom, Dani, o Paulo falou agora algo muito interessante, que é a questão do alertar, né? Como eu falei agora na introdução, eu não tinha muita dimensão do que era vivenciar um câncer de mama relacionado. Eu não via nas mídias sociais, a gente estava ali naquele boom de pandemia e a gente estava no boom também da tecnologia, a gente estava no boom das pessoas estarem online porque elas estavam dentro de casa. Então todo mundo estava malhando dentro de casa e postando, todo mundo estava fazendo muita coisa dentro, cozinhando, né, e fazendo coisas dentro de casa e postando. E eu estava naquele momento dizendo, nossa, e agora? Eu estou numa pandemia, descobrindo um câncer e sozinha dentro da minha casa. Eu não podia ter contato com a minha mãe, que é uma senhora, eu não podia ter contato com a minha tia, eu não podia ter contato com outras pessoas. Eu dizia, nossa, eu preciso compartilhar isso. Como é que as outras mulheres vão saber que elas precisam ficar alerta aos seios delas? Mulheres, estejam alertas aos seios, às suas mamas. Tenham o hábito de, quando for ginecologista sim. Por quê? Porque nós, mulheres, não temos o hábito, tipo, hoje eu acordei e vou ao mastologista. Eu vou começar por vocês. Vocês têm o hábito de ir ao mastologista? Não, só o ginecologista. É isso. Então, eu acho que a gente conversar num podcast, trazer para as mulheres que estão em casa, é trazer a experiência real, é vocês participarem junto, tá bom? Porque nós somos um espelho do que é a sociedade aí fora. As mulheres não estão atentas às suas mamas. Elas só estão atentas às suas mamas quando algo acontece.
Não vamos deixar acontecer. Vamos ao ginecologista e falar assim, doutor, eu queria dar uma olhada porque eu não tenho o hábito de olhar com cuidado as minhas mamas. O que a gente pode fazer? Ele, eu vou passar encaminhamento para você ir ao mastologista. Você faz ali seus exames e depois você fica com a mente tranquila. Mas é melhor prevenir do que descobrir e ficar nesse universo que é essa doença. Geralmente, né, Dani, o ginecologista, ele só passa um exame de mamografia depois dos 40 anos. No teu caso, você descobriu com 34. Sim. Eu jamais faria. Eu tô fora da curva, né? Pois é. E assim, quando você descobriu, foi ao tocar, foi em casa? Foi em casa, mas antes de colocar para vocês, tá, Paulo, como que foi que eu descobri? O Dr. Gerson Mourão, presidente da Fundação SECOM, tá fazendo um trabalho muito bonito. É importante deixar isso para a sociedade, para a comunidade que está assistindo a gente. Acho que é importante que a gente chegue na comunidade. É que essa questão da mamografia ser a partir dos 40 anos, até recentemente, foi ameaçada. Né? A gente teve aí um burburinho para que isso fosse retirado no nosso direito. Mas, graças a Deus, isso se manteve. Então, você, mulher que está assistindo, que tem 40 anos, você tem direito a fazer a sua mamografia. Ai, Dani, mas eu sou igual a você, eu sou mais jovem e eu não cheguei aos 40 anos ainda. É importante fazer como eu falei anteriormente, falar com o ginecologista e ficar atento. Principalmente se você tiver histórico familiar de mulheres que tenham câncer de mama ou câncer do colo do útero, tá bom? E aí eu vou contar como que eu descobri. Eu estava deitadinha, assistindo num domingo à noite Fantástico. E aí eu sentia, Diane, como se fosse uma veiazinha, um pouco mais forte, no meio aqui, assim, pulando. E aquilo me chamou a atenção. Nunca senti bolinha. Sabe quando a pessoa diz, é uma bolinha. Um carocinho. É um carocinho. Possivelmente muitas sentem carocinho, mas eu não senti. É a minha experiência, tá? Quando tu sentiu isso, assim, tu sentiu como se fosse, tu achava que era algo do teu coração, algo assim? Jamais, Paulo. Eu jamais imaginei que fosse algo relacionado ao meu coração, relacionado a algum órgão que tiver. Mas aquilo me chamou a atenção porque não doeu. Nunca senti dor alguma, mas aquilo me chamou a atenção. Eu digo que já foi um toque de quem acredita no poderoso, eu acredito, que no outro dia eu ia trabalhar e eu disse assim, quer saber, eu vou passar rapidinho no hospital, vou sair mais cedo e ver de repente o que eles dizem sobre isso. Achei estranho. Esse empurrão da segunda-feira de manhã que eu fui, ao levantar, eu já sinto que já foi o Senhor falando assim, opa, vem cá que eu vou cuidar de ti, porque senão você vai passar direto. E é isso que a gente tem que estar atenta. Alerta aos sinais do nosso corpo. O sinal no nosso corpo, ele não mente. Se a gente está com cansaço extremo, tem falta de vitamina aí, procure o médico. Se a gente está com alguma situação na mama, tem sinal aí, vamos ficar alerta, vamos investigar, não custa nada. Né? E aí, no outro dia, eu fui pro hospital. E aí, 10 horas, isso era umas 6 e pouco da manhã, 10 horas da manhã, eu disse, bom, daqui a pouco eu vou voltar pro trabalho. Vida que segue. Jamais imaginei que a minha vida já estava mudando ali, né? Paulo, quando eu vi, não voltei mais nem a trabalhar. Mas descobriu no mesmo dia? No mesmo dia, como eu não podia fazer a mamografia, eu fiz uma ultrassom bem rápida lá, com o encaminhamento que eles improvisaram para mim. E aí, na ultrassom, deu carcinoma BR Hardes 4. E aí, eu joguei exatamente esse nomezinho no Google, que é o pai de todos os médicos, né? Mas não façam isso. Eu já fui em outros podcasts e eu sempre digo, não façam o que eu fiz. Mas a gente não comanda na nossa emoção, né? E naquele momento, eu pesquisei, tipo assim, porque ela falou assim, você vai precisar procurar um outro especialista. E quando ela falou outro especialista, eu, opa! Naquela hora tu diz assim, caiu uma bomba na minha vida. Mais ou menos isso, Paulo. Na hora que eu abri, eu lembro que eu tava sozinha, sentada, e as pessoas passavam e elas me viram chorar. E eu chorei, mas eu só pensava no meu filho. Eu não pensei em mais ninguém, assim, de Senhor, se acontecer algo comigo, o que vai acontecer com meu filho? É filho único. E aí, dali, eu já comuniquei muito prontamente à minha família. Eu digo para todas as mulheres, não sei se a gente vai ter alguma pergunta que fale sobre isso, mas se acolham.
Hoje a gente já tem um movimento muito grande. A Diane está emocionada. Faz porque parte. eu já trabalhei no SECOM e eu já vi muito isso que você está falando. De eu passar e a pessoa acabou de descobrir que está com câncer. Chorar. Ele é prova disso, que eu chegava em casa já arrasada. Porque assim, é muito forte, né? A minha sogra, ela tirou um caroço, né? Sim. Um nódulo. Não chegou a remover o seio, né? Mas assim, é muito forte. E infelizmente eu tenho um problema sério de negligenciar a minha própria saúde, entendeu? E depois de hoje você nunca mais vai negligenciar a sua saúde. E é algo que é muito estranho também. Você falou assim, que você estava na pandemia, tinha que se isolar de todo mundo, né? E depois que passou a pandemia, porque o cabelo caiu e o povo olha assim, tipo, como meio que uma rejeição, existe um preconceito. Acontece, né? eu tenho um vídeo muito bonito que tá na minha plataforma, que fala Câncer Não Pega. Eu fiz um movimento que fala sobre Câncer Não Pega. Ele é próprio para que as pessoas parem de ter preconceito contra as pessoas que estão com aspecto, uma fisionomia diferente por causa do câncer. Porque estão carecas, aí você olha estranho, você olha com aquela cara... Gente, nada nessa vida garante nada. A pessoa que está em tratamento do câncer, a gente não precisa e nem pode romantizar o câncer. Né? Eu não sou a pessoa que romantiza o câncer, mas eu sou a pessoa que fala sobre o que a gente pode fazer em vida para tentar mudar o cenário que a gente se encontra. Ali como o Paulo falou, caiu uma bomba na minha vida ali, e aí eu tive que decidir, bom, o que eu vou fazer? A minha família queria naquele momento que eu escondesse. Nós temos já comprovadamente que o nosso povo, principalmente o povo do Amazonas, ele tem algumas tradições e é culturalmente que você não gosta às vezes nem de falar essa palavra câncer. Câncer pega, ai não sei o quê. Então eu tinha muito isso já da minha raiz. Então eu tive orientação dentro de casa naquele momento que dizia assim, não, vamos deixar quieto, é melhor ninguém saber, as pessoas já vão dizer que você está morrendo. Né? Então aí eu disse não, eu acho que a gente precisa, e naquele momento, janeiro de 2021, a gente não tinha um movimento que existe hoje. Tinham outras mulheres inspiradoras que faziam muito mais no off do que nessas plataformas como Instagram, TikTok. Elas não vinham com a carequinha tapa como é hoje. Hoje a mulher fica careca no dia, no outro dia ela já tá linda lá mostrando que ela tá careca. É verdade. O movimento hoje é muito diferente. É uma aceitação, né? É uma aceitação que mudou, porque a aceitação da mulher mudou para tudo mesmo. É um movimento que tem crescido bastante. Mas o que a mulher começou a entender? Que hoje os avanços tecnológicos existem, que os tratamentos estão mais modernos, apesar de que a gente tem políticas públicas deficientes para que as nossas mulheres tenham acesso a esse tratamento. A gente precisa ainda, é por isso que eu me tornei ativista, e quando você fala ativista, na realidade isso foi acontecendo. Eu nunca disse, eu vou ser ativista do câncer, nunca aconteceu isso. Como eu disse, já existiam outras mulheres que encabeçavam lindamente mostrar para a sociedade. Eu apenas vim e comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Então eu já participei de congressos e fóruns, eu já fui realmente fazer o movimento lá fora e comecei a trazer o que acontece lá fora para cá, porque eu percebia que era um pouco deficiente de informação. Então, quando eu ia, por exemplo, para um congresso em São Paulo, que eu tinha a oportunidade de estar lá, tratando também o câncer que eu faço o tratamento, eu disse, bom, eu vou levar essa informação porque as mulheres não têm. Então, é aqui que vai ser o meu propósito de vida. É aqui que eu vou fazer diferença na vida dessas mulheres. O que elas estão fazendo, por exemplo, que eu aprendi no congresso, que está inflamando o seu corpo através de uma nutricionista oncológica. Hoje nós temos lindas nutricionistas oncológicas na nossa cidade, mas nem todas as mulheres têm oportunidade e têm acesso a isso. Então, o que eu faço é pegar a plataforma que eu tenho, que eu abri em agosto do ano passado, nem era aberta, né? Eu percebi que as pessoas realmente queriam ouvir sobre isso, porque se a mulher quer saber o que inflama, a mulher que não tem câncer também quer saber o que inflama. Verdade. E ela diz assim, bom, se dá certo para essas mulheres, então vai dar certo para mim. E aí a gente aprende juntas. Então foi assim que eu fui, e aí acabei colocando lá e tem se tornado isso. Hoje a gente vai falar hoje sobre parcerias lindas que vão acontecer agora, né, Dani? Passei primeira mão, a gente vai falar no podcast da Terra hoje, e as coisas têm acontecido. Olha, isso é importante, né?
essa realidade que cada uma vai tendo para si própria, né? Dani, como que foi assim a participação da tua família, dos teus amigos, daqueles que estavam em volta de ti, assim, para o teu processo de reabilitação, assim, nessa cura dessa doença? Eu digo que eu ainda vivo o processo de cura, né? Cientificamente, as pessoas esperam que a mulher faça o tratamento em até 5 anos, para que ela realmente toque o sino, né? E tenha o processo de cura lá. Eu completei 4 anos. Eu ainda estou em processo, eu fiz 10 cirurgias ao longo dessa jornada, né? Sou mastectomizada radical, fiquei sem as 2 mamas no primeiro momento, depois eu precisei fazer e graças a Deus eu consegui as próteses, não foi aqui, mas eu consegui as próteses. Não tenho mais o útero, então não posso mais ser mãe. Sou mãe, graças a Deus, do meu Pedro. Mas assim, foi uma jornada de muito cuidado. A minha jornada foi uma jornada de muito cuidado, sabe, Paulo? Porque no meio disso tudo eu peguei uma infecção que afetou o meu pulmão. E então, ali naquele momento eu estava com risco ou de morrer pelo câncer em si, que eu estava ali batalhando com a quimioterapia para matar todas essas células, e também a infecção que eu peguei por baixa imunidade da quimioterapia no pulmão. Mas eu sempre tive uma fé tão grande. E aí quando você fala de rede de apoio, que é o que vem a mãe, sabe, a minha tia, eu falo que mulheres hoje comprovadamente amparam outras mulheres. Isso assim, se torna assim uma direção de tanta energia que é tão bom, né, cara, isso, né? É mais do que isso, sabe, Paulo? Hoje a gente já consegue entender, participando mesmo, estudando sobre isso, que 70% das mulheres são abandonadas por seus parceiros. Quem sobra? As outras mulheres, que são a mãe, são as tias, são as irmãs, né? A minha própria experiência eu não tenho como deixar de fora. O casamento que eu tive de 14 anos não sobreviveu, né? Hoje eu tenho outra pessoa, sou muito feliz, segui a minha vida e não odeio, né, o meu ex-companheiro, pai do meu filho. É porque não é para qualquer um, né? Não é uma rede de apoio, nem todos sabem lidar. É por isso que é importante que tenham conhecimento de que a rede de apoio também precisa de acolhimento. E aí quando a gente fala de acolhimento, é de repente participar de uma roda de conversa. Hoje, se você não tiver a quem recorrer, manda no direct na minha plataforma, que eu consigo gratuitamente essas rodas de conversa para os familiares. Dani, eu sou uma mulher que descobri recente essa doença. Eu estou me sentindo muito para baixo, eu queria conversar com alguém. Eu consigo gratuitamente? Consegue participar de terapia, roda de conversa gratuitamente. Manda no direct que a gente consegue para você. Através de hoje, com a plataforma do celular, você consegue essa rede de apoio, entendeu? Dani, assim, o que eu entendi que você já fez em 4 anos 10 cirurgias, né? Sim. Depois de quanto tempo da primeira você descobriu que já tinha outros... É que na realidade, assim que eu fiz a quimioterapia, eu comecei eu comecei o meu processo, o meu tratamento com a primeira cirurgia, que foi retirada do caroço, que chama o nódulo, né? Com a margem livre lá, e aí depois o médico disse assim, bom, vamos fazer a quimioterapia. Então, primeiro eu comecei com a cirurgia, depois eu fui fazer a quimioterapia. Quando eu fiz a quimioterapia, em 2021... eu fui fazer um teste genético, que eu recomendo que seja feito, né, Paula? A gente chegou a falar nos bastidores sobre isso. Para todas as pessoas que possam fazer esse teste, para que tenham um histórico familiar na família de câncer de mama ou de útero, ou outros tipos de cânceres, tá bom? Mas a gente está falando um pouco mais, por causa que é do Dia da Mulher, a gente está focando mais nas mulheres, né? Sim, mas você já tinha um histórico de câncer na família? Sim, eu tive um óbito de uma prima até muito recente, uma pessoa muito querida pra gente, que foi uma super inspiração pra minha família, pra mim, pra todo mundo. E tive outros óbitos, né, de antecedentes, assim, já há muito tempo, não cheguei nem a conhecer, mas aquilo ali me chamou a atenção. E aí eu fiquei com aquilo, bom, tem alguma coisa na minha família que eu preciso tentar investigar. E aí, como estudiosa que eu acabei me tornando, eu fui participando dos congressos e fóruns e fui entendendo o que a gente podia fazer. E aí a médica, conversando comigo, ela disse, Dani, a gente tem esse plano, a gente pode fazer isso.
Na época não existia o teste genético aqui na cidade. Hoje já existem. Então você que está do outro lado, ai Dani, então para que eu faria esse teste? Para você identificar, né, essa probabilidade de acontecer e já conversar e se prevenir junto aos seus médicos, né? Conversar com o ginecologista, conversar com o mastologista. Eu acho que esse é o caminho. Eu acho que essa ferramenta ela é maravilhosa. É legal mesmo, né? E Dani, assim, pelo um pouco que eu estou entendendo, realmente isso eu fica mais para as mulheres, né? Elas duas sabem muito bem pela tua resposta como que é, parece que elas estão vendo ali todas as tuas respostas e as perguntas ao mesmo tempo, né? Mas para mim entender um pouquinho e para você que nos acompanha também, você vem ali de um diagnóstico, o seu psicológico já vem ali afetado, vem uma pandemia, você tem uma exclusão ali, aí você vem fazendo todo um tratamento. Chegou algum momento na tua vida de dizer assim, cara, eu vou morrer? Nossa, Paula, eu gosto porque todo mundo me pergunta mesmo isso, porque a gente fica com aquela sensação, caramba, às vezes a gente acha que a nossa vida é difícil, né? E aí a gente tem a empatia com outras, diz, caramba, passou por tudo isso. Eu gostei muito do que você colocou para agora, Paulo, porque assim, uma das coisas que eu falei ano passado, 2024, foi sobre a baixa participação de homens nesse tipo de interesse de assunto, né? Nós ainda temos, tá, Paulo, pouca participação. Então você, homem, que tá aí do outro lado, marido, namorado, companheiro, pai, irmão, seja participativo com a mulher que está ao seu lado, porque muitas delas, quando conversam com seus companheiros, com seus pais, ele às vezes pode virar e dizer assim, ficar procurando doença, é besteira. Não é. Eu acho que o valor da vida, ele é muito grande e a gente precisa realmente que a sociedade esteja a par de que isso é uma doença que tem uma tendência a aumentar muito até 2050. Cada vez mais nós estamos com mulheres mais jovens descobrindo o câncer. Antigamente, Paula, a gente só via mulher que a gente via assim, 60, 70 anos, não era assim, a dona vizinha, a dona fulana descobriu um câncer. A gente nunca via a gatinha ali do ponto descobrindo um câncer. Se descobrir, era muito escondido, porque já era cultural. Sim. Hoje, é muito grande a incidência de mulheres jovens. Por isso a importância, sabe, da participação do homem dentro da sociedade nesse tema. Mas quando você fala assim, você em algum momento achou que você fosse morrer? Eu nunca achei que eu fosse morrer, por incrível que pareça. Mas eu vou dizer pra você que o que me sustentou não tem como não botar aqui. E aqui, independente de religião, de quem vai assistir, tá bom? É a minha fé. A minha fé do que o Senhor me cura do alto da cabeça à planta dos pés, né? Quando eu acordo, diga se eu sou curada. E aí, como é que tu diz que tu é curada? E aí vem uma cirurgia. Gente, N pessoas fazem cirurgias por outros motivos. Se eu não acreditar na minha cura, quem vai acreditar por mim? Mas eu não posso dizer que eu não chorei, Paulo. Chorei. Mas a vez que eu mais chorei foi quando eu descobri realmente essa infecção espalhada no meu pulmão. Quando eu descobri com a baixa imunidade, a infecção no meu pulmão, aquilo ali mexeu comigo, porque eu disse, nossa, eu já tô aqui nessa guerra carequinha com esse câncer. E agora eu vou morrer por causa do pulmão? Eu fiquei, nossa senhora, o que eu posso fazer? E aí eu fui, pois agora, assim como o câncer, eu vou buscar o que eu posso fazer. O que é tratamento? É um remédio, então eu vou atrás desse remédio. Como foi a tua comunicação você falou da espiritualidade, como foi a tua comunicação com Deus na hora que tu descobriu essa infecção? É que assim, a minha comunicação sempre foi, desde muito jovem, eu digo que eu sempre tive uma afinidade muito grande.
Não foi do dia pro outro. Eu nunca tive. Eu achei muito interessante que ontem me mandaram uma mensagem assim, uma moça em tratamento, né? Que gosto muito. Ela falou assim, eu queria entender de onde veio essa tua energia. É algum suplemento? Eu posso mandar fazer? Eu achei tão legal. Pode orar 3 vezes ao dia e assim falha. Aí assim, eu posso mandar fazer? Eu achei tão interessante, porque as pessoas acham que eu tomo algo para estar espiritualizada e acreditar que eu sou curada e acreditar que eu vou estar cada vez mais saudável. Não tem suplemento, sinto dizer. Isso é diário. Então, como eu digo, a minha fé, desde que eu era muito jovem, eu já tinha uma afinidade. Né? Eu sempre acreditava, por exemplo, quando eu ia fazer uma entrevista de emprego, eu dizia assim, Senhor, eu te apresento os meus planos e essa vaga é minha. Então, tudo que eu ia fazer, eu já apresentava. Não foi diferente com o câncer. Quando eu fui botar o pé, eu digo, Senhor, o que tiver ao teu alcance, eu te entrego. O que tiver ao meu alcance, eu vou fazer. A médica dizia assim, olha, você precisa caminhar no 2º dia que você fez a químio. Gente, eu estava acabada. Eu tive problemas até hoje que eu cuido nos ossos. Eu não tinha força para levantar da cama. Eu vomitava o quarto todo. Eu ficava suja, porque minha mãe minha tia mal me limpava, eu já ficava suja de novo. Eles tinham que me ajudar a ir ao banheiro. Como que um ser humano, nessas condições, escolhe fazer a sua parte? Você que está aí do outro lado. Você que às vezes tem uma pessoa que é acamada em casa, que tem uma pessoa que está, sabe, com uma doença que é debilitante. Nem todo mundo tem a autossuficiência de escolher. Mas o que eu fazia? Eu sempre dizia, Senhor, até aqui é o Senhor, e eu sei que hoje eu preciso levantar. Mesmo sem forças, eu dizia, eu vou dar 2 caminhadas dentro de casa. Quando eu estiver vomitando, eu volto para a cama. E aí eu fazia a minha parte. Quando chegou lá pelo 4º mês que eu já estava saindo da químio, já trabalhar para a rádio, eu já comprei, eu lembro, no OLX, uma bicicleta baratinha, ergométrica. E aí eu já não caminhava, eu já estava na bicicleta, porque como o meu corpo já estava habituado a caminhar dentro de casa, eu já comecei a evoluir, então eu já estava na bicicletinha. Mas os médicos recomendam, para que o nosso corpo tenha força suficiente de ajudar os remédios a fazerem efeito. A mesma coisa é a alimentação. Não adianta a mulher que está em tratamento dizer assim, eu vou comer agora tudo, porque eu não sei quantos dias eu vou ter. Você não está ajudando o seu tratamento. Se a médica dizia que eu tinha que cuidar da minha alimentação, introduzindo vegetais, coisas que eu não tinha um hábito, eu não cresci com o hábito na minha família de me alimentar bem. É meio que cultural aqui no Amazonas, né? É cultural. Comer fruta, verdura, não é raro. Não é. A minha fruta é a banana que eu encontro na esquina do bairro. Né? Eu me trabalho até hoje de ser mais seletiva com outras coisas, porque na minha casa, Diane, Dani e Paulo, eu não tive isso. A minha mãe, eu cresci com muita simplicidade. Então a gente não tinha frutas, legumes. Legumes pra mim era só na revista, no livro. Não existia. Era o alho e cebola. O meu legume era o alho e cebola, é tipo isso. A gente que tá querendo alcançar a comunidade no podcast da Terra, você que tá do outro lado, você sabe que a realidade é assim. É verdade. Então, como que eu trazia isso, modificava meu destino, mudando junto com o que eu podia fazer? Então, aos poucos eu fui mudando. Bom, se eu preciso comer mais vegetais, se eu preciso introduzir mais frutas, se eu preciso ter mais uma alimentação com mais caldo, abandonar as frituras, né? Abandonar o açúcar, abandonar os refrigerantes. Eu perdi 20 quilos ao longo desse caminho. Enquanto eu cuidava do câncer, a minha estética foi modificando. E eu fiquei uma mulher totalmente diferente, porque tudo que você abandona que é ruim te faz bem, então você fica mais bonita, com a pele melhor, meu cabelo cresceu absurdamente. As pessoas me perguntam, o que tu faz com o teu cabelo, o teu suplemento? Meu suplemento é a comida. O meu suplemento é a comida. Sim, comida é vida, né? Comida, uma boa comida. E aí quando eu falo uma boa comida, é escolher o que eu como, né? E então eu repito, mulher, o que você escolhe é complemento do seu tratamento. Isso é pra tudo. É para uma diabetes, é para tudo. Se a médica orienta que você tem que caminhar e que você tem que cuidar da alimentação, de nada adianta você tomar o remédio mais caro da drogaria, se você não se ajudar.
Entendeu, Paulo? Faz Dani, sentido? tem alguns alimentos que eles ajudam melhor na cura do câncer, não tem? A gente tem algumas informações, mas eu não tenho essa capacitação para dizer. Eu oriento que todo mundo procure uma nutricionista oncológica. Hoje existem aqui em Manaus mulheres maravilhosas. Eu sigo algumas, eu posso até indicar se me mandar no direct, tá bom? Mas eu sou muito curiosa. Então, além de eu ter ido a uma nutricionista oncológica, perguntar o que eu podia, porque eu já tenho a tendência a ganhar peso. Minha família tem tendência. Então, eu precisava trabalhar isso, porque uma das coisas que mais acelera o crescimento de células malignas no corpo durante o tratamento do câncer é a falta de atividade física e a gordura. Vocês sabiam disso? Não. Então, isso se encaixa até assim, dentro de uma relação que a gente ia até te perguntar, né? Assim, que diante dessa parte física, assim, qual foi os desafios que tu sentiu assim na tua rotina e como isso impactou assim emocionalmente em ti? Paulo, eu lembro que muitas mulheres são até hoje como eu estava naquele momento da minha vida. Eu falo que eu estava porque a gente não nasce assim. A gente às vezes está naquele papel e a gente às vezes nem se enxerga, né? Eu queria ser a Mulher Maravilha, tá? Eu queria dar conta da minha casa, como muitas de nós. Eu queria dar conta do meu filho, da escola, fazer tarefa. Eu queria dar conta de fazer o jantar em casa. Eu queria dar conta de ser a melhor companheira, a melhor filha para minha mãe nos finais de semana, a melhor amiga que não falta em todos os eventos das minhas amizades. Eu queria ser Mulher Maravilha para tudo. Eu estava obesa, sedentária, cansada. Eu trabalhava demais. Demais. Eu queria ser a melhor funcionária, né? Porque eu não posso esquecer isso. Eu queria ser a melhor funcionária. E assim tem sido as mulheres, Paulo. A gente tem que ser muitos papéis. E aí a gente se esquece. Primeiro eu, né? E aí acontece um boom de tantas coisas que aí vem os desafios que você falou. O meu primeiro desafio é como a minha médica diz que eu preciso perder peso. Como que eu faço se eu já tenho um metabolismo tão difícil, tão desacelerado, né? Eu nunca fui uma mulher adepta à atividade física de malhar. Eu nunca tinha malhado na minha vida. Nunca. Nunca tive paixão pra isso. E aí resolveu sair do câncer e já ir pra bicicletinha. Não, porque na realidade eu tive que começar a introduzir uma jornada que pra mim ia salvar a minha vida, mas eu precisava mudar. Hoje eu não consumo açúcar. Eu nem consegui imaginar a minha vida sem açúcar. Você substituiu o açúcar? Não. É zero açúcar. Zero, meu Deus. Zero açúcar. O açúcar é um dos maiores itens cancerígenos que já tem. Dani, na tua opinião, quais são os principais mitos e verdades sobre o câncer de mama que ainda precisam ser desmistificados? Primeiro que o câncer pega, câncer não pega. Namorem mulheres que têm câncer, tá, gente? Namorem. Eu comecei a namorar, tava na jornada, meu namorado é super feliz, podem perguntar pra ele depois. Mas assim, câncer não pega. Brincadeiras à parte, câncer não pega. E aí quando eu digo câncer não pega, Paula, é assim... Na época eu fiz porque a gente estava numa pandemia e eu meio que senti quando eu falei, gente, tô tratando um câncer. A galera sumiu. Aí aos pouquinhos começaram a aparecer, aí eles diziam assim pra mim. Só os de verdade, né? Não, até os não de verdade começaram a aparecer, eles diziam assim, eu não te mandei mensagem que eu fiquei com medo de falar uma coisa errada. É verdade, as pessoas não sabem como falar com quem tá tratando um câncer. Fica pisando em ovos com medo. Porque tem gente que aceita de uma forma e tem gente que aceita de outra. Exato. E eu vi, Dani, nas tuas redes sociais que você não teve vergonha de mostrar tua careca, que você engordou, você mostrou a realidade. Gente, Dani, eu fiquei com melasma, que até hoje eu tô tratando, cobriu minha cara toda, praticamente. Eu tive problema nos dentes, escureceu os meus dentes. Eu sempre amei os meus dentes. Eu sempre amei meu sorriso. Afetou logo o que eu gostava. Pode isso? Eu sou de sorrir muito. Eu sorri com o dente escuro do mesmo jeito.
E Dani, quando tu, assim, você disponibilizou um pouco da tua vida conosco, né? Quando tu olha essas fotos, porque é para nós aqui, se a gente já tá tão motivado com o que tu tá falando, Sim. a tua alegria, e quando a gente vê as tuas imagens fortalecendo cada vez mais as mulheres, incentivando e tudo mais, e sorrindo, quando tu mesma se vê assim, o que passa no teu pensamento? Que o Senhor é maravilhoso. Ele é o Criador dos montes e das serras. Então Ele pode tudo, Paulo. No meio dessa caminhada ainda precisei de doação de sangue, hein? Tudo que precisa, vamos botar a montanha completa para ela? Uhum. Vamos botar o bonde completo para ela? Ela consegue, ela é forte. Mas sabe o que eu vejo? Eu vejo que o Senhor estava preparando para que eu tivesse toda essa bagagem. Eu falei no último podcast que eu participei que a gente não consegue chegar lá na praia sem atravessar as ondas. O mar, ele é assim, ele tem as ondas. Só que as pessoas querem as coisas prontas, gente. Vocês não vão ter as coisas prontas. É verdade. A gente precisa entender que para tudo, por exemplo, eu tô no momento agora que eu tô no momento focado na criação do meu filho. Ele tá pré-adolescente, de 13 para 14. Eu tô no momento que eu fico estudando. Como é essa fase? Eu quero que ele seja, nessa geração que a gente tá com um desafio muito grande de criar bons homens de caráter, homens, né, Paulo? Sim, assim, que aqueles isso que a mesmo. gente viu quando a gente era criança. Como criar um homem hoje? Então eu vou estudar, eu vou ler, eu vou ver o que fala até na palavra, eu vou ler uma orientação, eu vou ver amigas que criaram bem seus filhos, porque a gente tem que aprender com os outros exemplos, sim, bons exemplos. Verdade. Então eu fico olhando. Isso pra mim é as ondas do mar pra eu atravessar e onde eu olhar assim, poxa, eu consegui criar meu filho com bom caráter. Dani, como é que ficou o psicológico do teu filho diante de toda essa situação que ele viu? Eu trabalhei muito isso logo de pequeno. E eu acho Ele tinha quantos anos? Ele tinha 9. E eu tive uma preocupação. Mães, não esqueçam seus filhos durante a jornada. Porque criança sente. Eu não sou profissional da área, mas se for o caso, busque a profissional da área. Porque o meu filho, eu até contei essa história, como que eu tive o cuidado como contar pra ele. Eu não cheguei com ele, meu filho me viu da noite pro dia careca, e ai, mamãe vai morrer. Não foi isso que aconteceu na minha vida. Eu fui ler um livro com ele. Eu sei que nem todo mundo tem o hábito de ler e gosta, mas cada uma pode criar a sua forma. Mas eu fui ler um livro que se chama Mamãe Tá Careca, bem lúdico, onde ela conta bem poucas páginas como que a mamãe vai ficar doente, mas como que a mamãe vai sair daquilo. Ela planta nesse livro a fé para essa criança de que tudo vai passar. E se a gente não, com tudo que a gente tem hoje de saúde mental, Paulo, como que a gente vai fazer isso para uma criança? Se pra gente lidar com câncer já é difícil, imagine pra criança. Verdade. A gente precisa ter esse cuidado. Eu tive esse cuidado. E graças a Deus, meu filho brinca, nunca... na escola, quando eu fui, até carequinha, as professoras falaram assim, nossa, se você não tivesse vindo aqui, a gente jamais tinha imaginado, porque ele se comporta muito bem, como se estivesse tudo bem em casa. Porque geralmente os sinais vão lá pra escola, né? Vão pra escola, vem em revolta, se torna revoltado, se torna cheio de desobediência, cheio de complicações, de comportamento mesmo. O comportamento, ele diz tudo. E ele, graças a Deus, não teve essa oscilação, né? Já tá aí pros 14 anos e graças a Deus a gente vai conduzindo, já tá na fase de querer namorar, namoradinha. E faz parte, eu quis namorar na minha época na cidade também, todo mundo. Né? Então são as fases, ou seja, eu já respiro e digo assim, bom, já tô caminhando, já passei dessa fase de ele ter medo, né? Então todo dia é um trabalho, todo dia ele me vê se esforçar. Às vezes dentro de casa eu faço meus exercícios, eu até brinco que eu posto 1 quilo de sal. Gente, 1 quilo de sal, 1 quilo de sal mesmo. É suficiente para você começar a fazer alguma coisa dentro de casa. E aí eu começo, por causa que eu tenho uma situação nos meus ossos, por causa da químio, e ele me vê. Tá fortalecendo. Então ele vê que eu me esforço. Pra ele, a mãe dele, já tô assim, deixa abandonado. Não. Ele me vê todo dia investir tempo na minha cura. Ele me vê, por exemplo, ouvir, fazer uma oração. Ele me vê ouvir música e trazer leveza pro meu dia. Isso é importante, né? Porque assim, se a saúde mental tua não fosse boa,
É porque geralmente a gente escolhe ou sofrer, ou se vitimizar, ou vencer. E você escolheu vencer, né? E essa escolha ela é muito importante, porque assim, se você se vitimiza, você ia pegar uma depressão, você ia deixar o teu filho ao léu. E aí o que aconteceu? Não, eu sou forte, eu sou capaz, eu vou na fé, e Deus foi te dando capacidade. Eu costumo dizer que geralmente a nossa cicatriz, ela ajuda a curar uma ferida aberta. Porque você tem precisão, você tem respaldo, você tem autoridade para falar o que você está vivendo, né? Com certeza. Então é essa a diferença. Deus te preparou para ser essa mulher hoje, né? Que está aqui no podcast nos dando essa honra, esse privilégio de estar esclarecendo não só as minhas, da Dani, de várias pessoas que estão nos assistindo nesse momento, de ver que é difícil, não é romântico, né? Não querendo romantizar. É sofredor? É. Só que aí é todo dia aquela batalha, principalmente no teu consciente de dizer, não, eu vou vencer, Deus me ajuda, Deus me dá força, porque a oração, ela vence qualquer remédio. É isso, eu falo que a oração ela é complemento, sabe, Paulo? Porque as dificuldades, elas existem. Paulo, eu passei por uma toxicidade financeira, que eu falo muito sobre isso no meu ativismo, que é quando a mulher, ela fica numa situação vulnerável sem renda. Nesse momento, eu estava sem receber qualquer benefício de INSS, eu não estava trabalhando, então também não estava recebendo nada. Agora, tu imagina tu ter uma carreira boa, meteórica, tu tá bem de vida, e aí a tua vida muda e tu não tem nada para pagar energia, para fazer supermercado, comprar coisa pro teu filho. E aí eu vivi isso. E muitas mulheres vivem isso durante o tratamento do câncer. E aí é uma das coisas que eu falo bastante, né? A sociedade precisa conhecer a realidade dessas mulheres que passam por isso. E elas precisam entender que quando você vê, por exemplo, uma mulher fazendo rifinha, ajude essa pessoa, porque ela realmente precisa pagar exames nessa doença são caríssimos, sabe? Toda e qualquer economia que eu tive na minha vida foi embora. É um tratamento muito caro. E as pessoas fazem vaquinha, fazem rifa, vendem não sei o quê, porque realmente elas precisam para custear. E a gente não tem políticas públicas hoje que ajudem essas mulheres a ter uma qualidade de vida melhor, né? E ter uma equipe ali totalmente completa. A gente tem, graças a Deus, profissionais em Manaus que já estão lutando por isso, mas a gente precisa avançar muito nisso, entendeu? É aquela questão, né? Todo tratamento em 5 anos, mas eu tenho direito a algum benefício? Nunca tem, né? A maioria não consegue ter lá toda a documentação para que consiga esses benefícios. Aí ela vive de doação das famílias, de uma irmã que ajuda, de uma família que dá uma cesta básica. Recentemente a gente sempre tem conseguido, graças a Deus, com parceiros. A Turma do Bem, eu vou até mandar um alô para a Turma do Bem, que é maravilhoso, eles sempre fazem doação de cestas básicas. Recentemente eles disseram assim, Dani, tem 10 cestas aqui. Gente, sem mentira, 10 minutos vai embora todas as cestas. Dani, eu vi que você escreveu um livro. O que te motivou a escrever esse livro? É livro, gente, tá no meu portal lá, no meu link, tá bom? No Instagram. Tá em versão em e-book, super acessível, super baratinho, né? E tem inspirado e emocionado muitas pessoas que têm lido, eu fico muito feliz. Quem lê o meu livro, primeira coisa que se depara é que não tem fotos minhas. E aí a pessoa se assusta, porque elas querem aqueles livros que elas vão ver um monte de coisa minha, e não tem isso no livro que eu escrevi. O livro que eu escrevi é um direcionamento para daqui a 50 anos. Claro que vai ter toda uma mudança, todo um avanço de tecnologia e tudo, mas para que essas mulheres consigam ter um direcionamento, caramba, descobrir o que eu faço. Aí ali tem um canal, passo a passo. Um passo a passo do que eu vivi, de alimentação, de autocuidado, de emocional, sabe? De terapias, até de condimentos que eu troquei, sabe? Coisa básica, tipo, troquei o meu coloral que eu não uso nunca mais na minha vida. Desculpa, não uso mais porque é cancerígeno, já tem comprovação. E eu troquei pela páprica, que é o nosso moído, como é que chama? O nosso pimentão moído, nada mais do que isso. Mas eu fui mostrando como que eu faço da terra para me alimentar, sabe? Para cuidar, exercícios físicos, sabe? A mente, o amor, o coração, sabe? A parte financeira. E aí ali ficou meio que um direcionamento. E as pessoas me mandam assim, nossa, eu chorei muito. Nossa, você me inspirou.
E eu espero que vocês em casa tenham interesse de conhecer o livro. Se chama Minha Voz, tá bom? E ele tá muito lindo. E Dani, assim, para aquelas mulheres que enfrentam esse mesmo obstáculo, qual a mensagem que tu deixa para elas? E quais são as outras instituições que tu apoia, que tu está à frente diante desse desafio? Antes de falar isso, Paulo, eu quero deixar aqui que dia 9 agora, dia 9 de março, tá bom? A gente está entrando aí no mês em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Dia 9, dia 7 horas da manhã na Ponta Negra, dia 9, 7 horas da manhã na Ponta Negra, com a realização da OAB Amazonas e do Comitê Permanente da Mulher Advogada do Amazonas. Vai ter uma caminhada pela vida. Eu vou estar lá nesse evento. Muitas mulheres estarão. E por que eu vou estar nesse evento? Esse evento, ele é uma alusão contra o feminicídio. Nós estamos no boom de feminicídio. E aí eu vou trazer uma realidade para vocês como ativista. Mulheres que estão em tratamento do câncer, carequinhas, apanham de seus companheiros dentro de casa. Carequinhas. Muito triste isso, né, Dani? Isso eu trago, tá, Paulo, para que a comunidade entenda. Mulher, você não está sozinha. Se você puder, conheça outras mulheres. Existem hoje redes de apoio para vocês, tá bom? E se puderem, compareçam a esse evento. Com certeza legal. nós vamos estar lá. E aproveitando essa deixa que você dando, deixa uma mensagem para todas as mulheres. Então, aí eu quero aproveitar, né, que é dia 8, mulheres lindas estão aqui, né, Paulo? Sim. Me senti muito honrada de estar aqui no podcast da Terra, sabe? Representando com esse ativismo uma voz, por isso que o meu livro se chama Minha Voz, que a minha voz, ela tem realmente feito um propósito para ajudar outras mulheres, né? Eu espero você, mulher que esteja do outro lado, não entregue, sabe, a sua vida para qualquer situação que seja, sabe? Seja para uma doença, seja para um relacionamento tóxico, seja para qualquer situação que você esteja vivendo. Se você escolher e se você buscar ter o mínimo, uma gota, como se diz, né? A gota de fé, você consegue sair dessa situação. Isso vale para tudo. Eu quero mudar meu corpo, eu quero mudar de namorado, eu quero mudar de marido, eu quero mudar de vida, eu quero mudar em outra cidade, eu quero sair dessa doença. Tenha fé. Eu acredito que quando a gente tem a fé, a gente tem a esperança plantada aqui no coração para que a gente escolha, faça boas escolhas. E as boas escolhas dão frutos. Eu acho que não tem como ser tão simples como isso, né? Então, feliz Dia da Mulher para todas nós, sabe? Para minha mãe, para minha tia, para minha irmã, que são, para minhas primas, para minha família que eu amo demais. Então, acho que é isso. Dani, deixa a tua rede social para quem quiser te seguir. O link tá lá na tua bio do livro. O meu link do livro Minha Voz está na minha bio, é @ativistadaniVeiga. Quando você joga ativista, vai puxar lá Dani Veiga, tem a minha foto lá estampada. Sigam a página. No decorrer da página lá tem muita história, detalhe, passo a passo da minha jornada. Então, mulher, se você está descobrindo, não tenha medo, se inspire em outras mulheres, sabe? Sempre há em mulheres que a gente consiga se inspirar. Hoje a gente tem esse leque de oportunidade. Então siga @ativistadaniVeiga. Tá. E repete de novo pro pessoal frisar na cabeça a caminhada. Caminhada com a realização da OAB Amazonas e da Comissão Permanente da Mulher Amazonas. Eu tive esse convite, estou compartilhando já desse convite que eu vou estar lá dia 9 de março, 7 horas da manhã, domingo, na Ponta Negra, tá bom? Naquela faixa liberada da Ponta Negra. O podcast vai estar lá. Ai, que junto legal! Com você. Que show! Então ótimo. Vamos acompanhar. Eu queria aproveitar essa oportunidade também, agradecer você que nos acompanha e parabenizar todas as mulheres. Eu gostaria de parabenizar a Dani pela sua história. Muito obrigada. A Dani também é apresentadora, a Ediane. Eu estou representando todos os homens. Olha a responsabilidade. Parabéns para vocês, mulheres. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês são exemplos para cada um de nós, tá? Porque realmente sem vocês a gente não existe.
pois é vocês que nos motivam, é vocês que nos fazem sorrir, é vocês que dão aquele abraço mais gostoso que tem, aquele bom dia. E um abraço para cada um de vocês. Siga a gente, se inscreva no nosso canal, siga a gente no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? Nossas redes sociais estão abertas para cada um aí que quer conhecer mais um pouco do podcast da Terra, quer conhecer a história da Dani Veiga, uma história muito exemplar de superação. E Dani, é um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Sabe que as portas sempre vão estar abertas aqui para você, para esse exemplo, que você continue nessa jornada e com as suas palavras, o seu sorriso, a sua alegria, você está ajudando a salvar muitas mulheres. Parabéns, tá? Amém, muito obrigada, foi lindo. Muito obrigada também, viu? Obrigada, Dani. Você é inspiração para qualquer mulher. Eu fico feliz. E todo sucesso ao podcast da Terra, né? Eu me sinto muito lisonjeada de estar aqui com vocês. Eu vou deixar o link do seu Instagram no nosso vídeo. Perfeito. Tá? Para as pessoas que se quiserem procurar você e você dar essa orientação. Sejam bem-vindos. Obrigada, viu, Eu Dani? gostaria de também agradecer aos nossos a nosso patrocinador, a Ótica Sol, a menina dos seus olhos. Gostaria também de agradecer aos nossos parceiros, o Instituto Depas, o Instituto Redecas. Mandar um abraço para toda a equipe. E gostaria de deixar uma mensagem para você que nos acompanha, para todos, na verdade, né? Siga em frente, mesmo em dias difíceis. Cada passo conta e você é mais forte do que imagina. Um grande abraço do seu amigo Paulo e até a próxima. Na próxima semana estaremos todos juntos, no meu, no seu, no nosso podcast da Terra.